Ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for estar assistindo aqui depois também, né? E o nosso assunto de hoje é parar de comer ajuda a chegar no corpo ideal? E a resposta para isso é que não, parar de comer não vai te ajudar a chegar no seu corpo ideal. Aí vem muito, né, aquela questão, mas Nutri, e a restrição calórica? Não é a restrição calórica que ajuda a emagrecer? Não tenho que parar de comer, reduzir o que eu tô comendo para me conseguir atingir o emagrecimento? Como que fica essa situação aí, Nutri? Então presta atenção, assiste até o final que eu vou te explicar certinho como que funciona toda essa parada aí. Como funciona essa questão da restrição calórica e como que funciona esses itens do que você vai ali reduzir no consumo alimentar ou não para você atingir o seu objetivo de ter o corpo ideal aí, tá? E conquistar ele também de vez, para parar de ficar indo e voltando nesse processo, não é? Então bora lá para vocês entenderem o que acontece aqui. Primeiro ponto, por que não, né? Então a gente tem que entender fisiologicamente o que acontece com o nosso corpo ali, tá? Então sempre a gente tem que pensar no nosso metabolismo, como que ele reage em relação àquilo. Não só o nosso metabolismo, mas também a nossa mente, ela vai ter um ponto muito importante aqui. E é porque não trabalham esses pontos, não entendem esses pontos, que muitas pessoas não têm um sucesso definitivo no processo aí de perda de peso, tá? Então fisiologicamente, o que rola aqui? Para você conquistar peso, ganhar excesso de gordurinhas localizadas aí, para chegar nesse nível, o que pega? Você tem que comer em excesso. Então, se você come em excesso calorias ao longo do dia, elas vão ser depositadas sob forma de gordura lá na sua pochetezinha, tá? A não ser que você tenha algum outro problema ali, fisiológico, hormonal, também associado. Mas o ponto básico é esse. Comeu em excesso, acumula gordura. Só que aqui eu chamo atenção para um detalhe. Não é hoje você comeu ali 2 fatias de pizza a mais, né? Extrapolou em 2 fatias de pizza a mais, que logo aquelas 2 fatias já vai correr e virar gordura, né? Você já vai ganhar 1 quilo ali. Não é bem assim que funciona também, tá? Então você não ganha ali dentro de uma semana 5, 6 quilos de gordura, tá? Tô falando de gordura, não peso na balança, tá? Porque peso a gente também envolve aí retenção de líquidos, né? E outras coisas ali, tá bom? Então não vai ser ali em um dia que você vai ganhar uns 2, 3 quilos ali de gordura. Para você ganhar esse excesso de gordura, vai ter que ter uma combinação desse excesso de calorias com sedentarismo, com má qualidade da alimentação, má combinação dos alimentos, ao longo ali de dias, semanas, meses e até anos também, tá? Então quem tá aí com sobrepeso e obesidade, tá com uma pochetezinha aí incomodando, essa pochete não veio do dia pra noite, ela veio ali de mais tempo aí nesse processo. E outro detalhe, quanto mais você tenta fazer, né, e fica indo e voltando, mais difícil vai se tornando perder essa pochetezinha aí, tá? Então a gente pensando nessa lógica aqui básica do que você tem que fazer para ter o emagrecimento, para ganhar o peso, aí você vai pensar no ponto óbvio. Então, se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Parar de comer, tenho que restringir calorias, consumir menos para que eu consiga emagrecer. Tá, isso sim, fisiologicamente, é um ponto real, é um ponto que vai te ajudar, sim, a perder peso, tá? É uma matemática básica que funciona, mas não é exclusivamente um único fator que vai garantir sucesso nesse processo e garantir que você mantenha esse resultado a longo prazo, porque a gente tem outros pontos que devem ser trabalhados, devem ser analisados para você atingir resultado nisso aí. Primeiro ponto aqui, o que acontece? Vamos supor, matemática básica, que você come atualmente, você tá aí com o seu excesso de peso, né, e tal, e você come atualmente 2.000 calorias por dia. Então essas 2.000 calorias, elas cobrem o peso que você já tem para manter esse peso aí. Elas também vão estar cobrindo ali seus gastos energéticos, né? Seja lá se você faz atividade ou física ou não, de tudo que você faz aí ao longo do dia. É o que você come e mantém aí do jeito que o seu corpo tá. Perfeito? Aí você quer restringir, né? Você quer reduzir esse peso. Então você vai pelo caminho da restrição, né? O primeiro ponto é fazer uma restrição calórica para realmente atingir, certo? Verdade, é isso mesmo que a gente faz no cálculo de um planejamento alimentar, tá? Aí, no caso, a gente passa ali para 1.500 ou às vezes
1.700 calorias por dia para você consumir, para que a hora que chegue no final do mês você tenha um déficit calórico ali, que vai resultar numa perda de peso de 2 até 4 quilos, 5 quilos ali de gordura, tá bom? Gordura, tá? Porque ao longo ali você pode perder líquido também junto e às vezes tem uma perda de peso até maior. Principalmente aquelas pessoas que têm muito excesso de peso para perder. Então aquelas pessoas que têm ali, tem que perder 30 quilos, né? Perder 40 quilos. Acontece muito no primeiro mês de uma intervenção dietética, elas reduzirem bastante esse valor aí, ok? Perfeito. Só que aqui tem uma mágica que acontece, porque o nosso corpo, ele se adapta aos estímulos que ele recebe, tá? Então ali no primeiro mês você fez esse consumo das 1.500 calorias, seu corpo vai começar a se adaptar àquele estímulo. Por quê? Ele vai perceber que se ele comia 2.000 calorias e de repente está chegando 1.500, opa, tem algo errado acontecendo aqui. Então, no primeiro, às vezes, dependendo da pessoa, essa restrição funciona por 1, 2, às vezes até 3 meses, mas vai chegar um momento que o seu corpo vai equilibrar, ele vai se igualar, ou seja, a hora que chega ali nesse equilíbrio, essas 1.500 calorias vai ser o que vai manter aquele peso ali atual que você tá, né? Seja ele já com a redução ali, né? Dos quilos que às vezes você conseguiu perder nessa caminhada. Então, o que acontece? Ele equilibra, ele já chegou no patamar ali de estabilidade, ele já perdeu o que tinha que perder e ele reduziu os gastos ali, tá? Pra equilibrar isso aí, porque senão, o que vai acontecer? Você vai só continuar emagrecendo? O nosso corpo não funciona assim. Aí que tá o perigo do processo do emagrecimento, porque quem vai nesse pensamento que só restringir, só parar de comer que vai emagrecer, a hora que ela estagna, o que vem na mente dela ali? Eu vou, de novo, reduzir mais para me continuar perdendo peso. E aqui tá o perigo. Por quê? Se você reduz mais, seu corpo, óbvio, que vai se adaptar àquele estímulo e vai reduzir o metabolismo. E por aí, você vai tendo mais dificuldade de estar perdendo peso ali, tá? Então, por isso que só reduzir, só restringir, não vai ser uma coisa que vai ter durabilidade e vai te manter para sempre. Então, eu sempre recomendo, primeiro ponto, a gente tem que identificar todos os fatores que te levam ali a ter esse excesso de peso, trabalhar a reeducação alimentar, trabalhar ali algo que você vai manter para sempre, porque só essa restrição não vai ser algo forte o suficiente para você manter para sempre ali. Você não vai viver o resto da vida só restringindo. Vai chegar um momento que você não vai estar consumindo calorias, que não vão ter aporte o suficiente para te fornecer vitaminas e minerais para manter você nas suas atividades. Aí começa a vir as deficiências e as carências nutricionais que vão só atrapalhando mais esse processo do emagrecimento, tá? Então, Nutri, o que eu tenho que fazer? A gente faz um ciclo de estratégias, a gente roda as estratégias, não necessariamente reduzindo as calorias aí, tá? Então, melhorando o aporte de nutrientes. Então, uma pessoa que chega ali, que não consumia fruta, essa pessoa que não tinha esse bom aporte aí, ela precisa primeiro ter esse bom aporte para depois ela trabalhar alguma coisa de restrição ou não. E muito provavelmente, quando ela equilibra a qualidade da alimentação sem fazer restrição, ela já tem resultados ali, ela já começa realmente a perder peso, tá? E aí vem o critério da atividade física junto associado. Por quê? A atividade física, ela vai te ajudar a aumentar, né, o seu gasto energético, acelerar o seu metabolismo ali. Tá? Então, por isso que é super recomendar fazer uma atividade física junto, associando, para você não ficar preso nessa questão de só restringindo, reduzindo calorias. Porque vai chegar um tempo, um momento que não tem como mais restringir, não tem como mais cortar nada da sua alimentação, tá? Agora eu quero chamar a atenção para um outro ponto aqui, que é muito importante. Eu falei aqui do ponto fisiológico, como que funciona dessas estratégias, mas tem um ponto aqui muito importante desse processo, que é o que vem enraizado muito na mente das pessoas, inclusive na minha própria mente foi enraizado isso no período da faculdade, né? Que é aqueles pensamentos de dieta, aquele pensamento que tem um proibido, que tem um permitido, de só se restringir, se proibir, não posso comer isso, não pode comer isso. Então aqui tem um grande perigo de quando a gente vai para esse caminho, as consequências que ele pode resultar na nossa vida, tá? Então vamos lá pensar aqui um pouquinho. Quando você, por exemplo, e até por esse motivo que às vezes você não mantém o resultado também que você atinge.
Porque quando você decide perder peso, o que vem normalmente na nossa mente, o primeiro ponto é o seguinte: eu vou fazer uma dieta, vou o quê? Restringir calorias, vou deixar de comer isso, parar de comer arroz, vou parar de comer isso, aquilo outro, reduzir a quantidade que eu coloco na comida, parar de comer doce, parar de comer um tanto de coisa. Vem essa questão do quê? Da restrição, de restringir mesmo calorias, e de proibição. Não vou comer, não posso comer porque eu quero perder peso. Tá, tudo bem. Na prática, isso aí seria lindo e maravilhoso, né? Se você realmente nunca mais comesse arroz, nunca mais comesse um doce, se fosse simplesmente falar não vou comer e pronto, acabou, seria realmente lindo e maravilhoso, porque nunca mais você iria comer aquilo. Só que o nunca mais é algo praticamente impossível. Tem pessoas, sim, que conseguem, tá? Então aqui vem a questão da individualidade. Tem pessoas que conseguem ficar o dia inteiro ali comendo, sei lá, frango e batata doce. Perfeito, ela conseguiu, se adaptou, ótimo pra ela. Mas tem pessoas que não conseguem, tá? E que não conseguem também ter um papel prescrito, né? Com o que você deve comer ou não e a quantidade, que é o meu caso, por exemplo, tá? Então, eu formei a faculdade com tanto terrorismo nutricional, tanto medo de comer, com tantos tabus me limitando, que eu não conseguia pegar uma dieta, um papel, por mais que eu planejasse o mais perfeito. E pra vocês terem noção, eu já fui nutricionista, mesmo eu sendo nutricionista, porque eu não conseguia seguir dietas. Eu montava o planejamento alimentar mais perfeito, imagina. Eu dominava todos os cálculos de restrição, de isso, aquilo, outro, as estratégias com macro e micronutrientes, as estratégias de jejum, low carb, eu sabia tudo, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar e a área da nutrição, do emagrecimento, é uma área que eu sou apaixonada. Então eu sempre estudei muito sobre isso. E eu sei na prática tudo que eu devo fazer ou não. Só que eu não conseguia colocar em prática. Eu não conseguia pegar o meu próprio planejamento alimentar que eu fazia pra mim e executá-lo. Eu fazia 1, 2 dias, mas no terceiro, meu Deus do céu, né? Parecia um desastre, não ia nada e aquilo só me frustrava, me chateava muito. Eu ficava muito decepcionada comigo mesma, porque eu não conseguia e não sabia o que tinha de errado comigo. Aí eu fui no nutricionista, eu resolvi marcar um nutricionista, marquei escondido, porque não comentei com ninguém na minha família que eu ia, porque morrendo de vergonha, lógico, eu era nutricionista e em outro nutricionista. No meu pensamento eu tinha essa crença limitante. Eu vou em outro nutricionista pagar ele pra fazer o que eu já sei. E eu lembro que na época eu fui num nutricionista que eu gostava muito, que eu tenho muita admiração até hoje. Eu acho ele super, assim, inteligente, sabe? Eu conhecia na época da faculdade também, ele formou primeiro que eu. Então era um nutricionista que era muito, assim, inteligente, estudado e tal. Então era realmente um bambambam ali, né? Era uma pessoa muito, né, que sabia também, dominava todas as técnicas. Marquei a consulta, lembro que na época quando eu paguei a consulta dele, era 4 vezes o valor do que eu cobrava. Então eu tive que atender 4 pacientes para mim juntar dinheiro para pagar esse nutricionista para mim ir nele. Juntei o dinheiro e fui lá nele. Perfeito, montou o planejamento assim, perfeito, já com o que eu já tinha pensado também, né, que eu já tinha planejado. E eu pensei na minha mente o seguinte, não era porque eu não sabia calcular pra mim, porque o que ele montou pra mim era o que eu também já tinha montado, que eu já tinha imaginado e tal. Mas é porque o meu pensamento era o seguinte, eu vou pagar, então à medida que eu pagar isso aí, vai doer no meu bolso, então eu vou pôr empenho, porque eu sou uma pessoa meio econômica, sabe, meio segura. Então, pra mim, no meu pensamento, era isso, né? Eu vou pagar, vou ter gasto com gasolina, porque foi em Itaúna. Vou pagar essa consulta que é bem mais cara que a minha, que eu acho que até me deixou, foi mais frustrada isso. E vou pagar isso aí, vou nessa consulta, e isso aí vai me motivar, vai me ajudar a fazer com que eu siga o planejamento alimentar. Aí a gente combinou na alimentação algumas coisas, né, que eu já sabia. E eu fiz a compra, né, do pão integral, fiz a compra ali de castanhas, né, que eram coisas assim que não tinha na minha casa, né, o restante eu já tinha. E eu lembro que ele até passou uma estratégia pra janta, que era uma crepioca pra me fazer e rechear com frango, né, então que eu já sabia, né, combinar proteínas, eu já sabia isso, eu já sabia, eu era nutricionista, eu tinha formação, tá? Beleza, fui pra casa com planejamento, né, com lista de substituição e tudo lá, e fui. E adivinha?
joguei dinheiro fora. Por quê? Porque não era aquilo que eu precisava. Não bastou eu simplesmente gastar dinheiro para mim conseguir executar ali a dieta, para mim colocar em prática o que ele me prescrevia, tá? Então, assim, eu tô falando o seguinte, ele é um excelente profissional, tá? Mas não era o que eu precisava. Por quê? Eu não precisava ter uma lista me mandando comer, o que comer, com restrição, com isso, aquilo, outro, não. Eu precisava ir mais a fundo, eu precisava colocar aquela lista em prática. E isso eu não colocava, eu não conseguia colocar aquilo em prática, né? Aquilo ali era a minha dificuldade maior. Aí, eu fui tentar identificar, fui estudando, procurando saber. Me deparei com muitos pacientes que iam na primeira consulta, nem voltavam no retorno porque não tinham feito, não conseguiu executar. E aí a gente vai estudando e vai vendo o que tá tendo de errado. E o principal ponto que eu foquei, que eu vi que acontecia, que não dava certo ali, é porque tinha alguns outros pontos que deveriam ser trabalhados, né, em mim e que eu não trabalhava. E pontos que não bastava simplesmente ter uma dieta para me trabalhar, então eu precisava de trabalhar outros pontos e começar com um passo a passo devagar. Quebrar esse tabu, esse pensamento de alimento proibido, alimento permitido. Quebrar essa questão de que tem hora pra fazer isso, aquilo ali não pode, aquilo, mas aquilo outro. Eu vi que pra mim não funcionava ter um papel com quantidades, com aquilo, porque eu precisava de ter liberdade. Isso que era o que funcionava pra mim, ter liberdade. Até hoje, então, questão de atividade física, cada vez eu rodo e faço um tipo de treino diferente, atividade diferente, porque eu preciso ter essa variação. É o que funciona pra mim, tá? Então é isso que eu tô falando. Tem pessoas que funcionam com prescrição mesmo, com papel ali. Agora tem pessoas que não, tá? Então tem que ter essa individualidade aí. E outro ponto é o seguinte. Quando a gente vai nesse pensamento de perder peso, que era o mesmo pensamento que eu tinha, né? No meu caso nem era tanto perda de peso em si, mas era realmente ter uma alimentação melhor e equilibrada. Como que eu ia ensinar meus pacientes a comerem frutas se eu mesmo não comia, tá? Se eu não tinha o hábito de comer frutas diariamente, se eu comia pizza, sanduíche de batata frita e mais não sei o que lá todos os dias, doce todos os dias. Não conseguia ter um pote de sorvete igual hoje, tem um pote de sorvete lá na minha geladeira. Eu fiz até uma live, foi na segunda? Acho que foi na segunda. Que eu comentei que tinha um pote de sorvete, tinha uns 3, 4 dias que tava lá. E ele ainda tá lá dentro, né? E eu nem comi sorvete. Então ele tá lá. Mas pode ser que amanhã, hoje mesmo, eu dê vontade de comer e eu como um pouquinho, né? Mas eu não tinha isso. Eu não tinha essa... Não sei se eu posso falar maturidade, esse autoconhecimento, essa evolução, tá? Porque eu tinha esse pensamento aqui que eu vou explicar pra vocês, que é o que acontece com muitas pessoas. Então vai lá, decide perder peso, já vai pro caminho de restrição e proibição. Tenho que restringir, tenho que proibir para que dê certo alguma coisa. Só que isso gera sofrimento, não é algo duradouro. Por quê? A pessoa fica com aquele quesito, eu não posso, nossa, e já vem que é todo pensamento, comida de dieta é ruim, eu tenho que deixar de comer chocolate, eu amo chocolate. É tão gostoso tomar um sorvete, é tão gostoso comer uma pizza, eu vou ter que parar de comer isso e tal. Aí vem todo esse sofrimento. Só que aí vem 2 pontos aqui que pode acontecer com essa pessoa. Ou ela desiste, que era o meu caso, que logo no 3º dia eu já tava nem aí, deixa pra lá, eu não consigo mesmo. E vem aquele sentido de conformar, né, de gerar crenças pra, né... Porque isso que acontece, você começa a gerar crenças pra justificar o porquê que você não consegue. Então, eu tinha as crenças que, meu esposo também não faz. Ele não vai pra academia, eu também não vou. Eu não como salada, eu também não vou comer. Eu usava ele como desculpa, tá? Então, toda vez que acomete uma ação que acontece com você, o seu cérebro, isso é subconsciente, tá, pessoal? Ele começa ali buscar justificativas por que aquilo ali não tá funcionando, né? Pra justificar, né, transferir transferir a sua responsabilidade, né, pra outra pessoa. Então era isso que eu fazia muito. Eu culpava meu esposo. Meu esposo gosta de comer todo dia pizza e batata frita, então eu vou junto na vibe dele, tá? Então eu usava essas desculpas. São crenças instaladas que pra virar leva um tempinho, tá? Mas elas conseguem virar. Você tem que identificar e trabalhar as estratégias certas pra começar virando isso aí. Então desse ponto, ou você desiste, ou você vai se mantém firme, só que aqui tem um perigo. Você se mantém firme e tem resultado. E por que é um perigo? Porque é bom, imagina, se você conseguiu e teve resultado, é maravilhoso, perfeito, né?
Só que aqui tem um perigo. Porque a hora que você, às vezes, atinge o resultado, você foi lá, perdeu 3, sei lá, independente do que você perdeu. Pode ser 1 quilo, 2, 3, 5, 10, não importa. A hora que você atinge esse resultado, você tem aquela sensação, eba, eu consegui e tô livre. Pronto. Aí você vem o quê? Vou recompensar o tempo perdido. E isso tudo é subconscientemente, tá? Não é que você fica tão claro assim na sua mente, tá? Aí eu consegui, perdi peso, então agora, pra comemorar, eu posso ali comer um brigadeiro, comer minha pizza, voltar a extrapolar no final de semana, voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de perder o peso. E aquela pessoa que desiste, que é o meu caso, já que eu não dou conta mesmo, vou continuar do jeito que eu já tô vivendo, comendo assim, desregrado, desequilibrado, tá? Errado, entre aspas, tá? Vou voltar a essa rotina normal. Aí o que acontece? Quem desistiu no meio do caminho, vai chegar um momento que a situação vai piorar, que vai vir um conflito de emoções aqui. No meu caso, por exemplo, poxa, Tamara, tu é nutricionista, olha o que tu tá comendo. Pelo amor de Deus, você tem que dar exemplo. Tem essa cobrança. No meu caso, tinha essa cobrança. Mas uma pessoa que não tem a mesma formação, né, da área da saúde como eu, por exemplo, vem a questão, nossa, você só tá engordando, você só tá ganhando peso. Nossa, desse jeito vai chegar, você, né, igual chegando Natal ali, você que vai ser assado como leitãozinho ali, né? Eu sei que tem esses pensamentos, essas cobranças, porque eu converso muito com as minhas pacientes e é o que elas relatam pra mim, tá? Então, vamos tomar uma atitude, vamos resolver isso, essa parada aí. E aquela pessoa que conseguiu, né, começa a comer extrapolado ali de novo, volta a fazer, né, a retomar a rotina anterior, né? Aí o que ela vê, assusta, ganhou os 3 quilos de volta. Ou às vezes ganhou até um pouquinho mais, né? Ganhou até mais, às vezes, do que tinha perdido. Aí o que ela pensa? Nossa, eu tenho que tomar um jeito aqui. Nossa, eu tenho que recuperar isso aqui que aconteceu comigo. Aí qual que é o caminho que essas pessoas conhecem? A restrição, a proibição, a dieta novamente. Então vão lá, né? Vem esse sentimento de culpa, de frustração. É o que só vai negativando mais ali esse processo e volta de novo tentar a dieta novamente, a restrição e a proibição aí, tá? Aí vira um ciclo vicioso, porque às vezes ou não mantém por muito tempo, ou começa a fazer e desanima de estar naquele processo, se sente culpado novamente naquele processo, até às vezes conquista peso, mas depois volta a ter os hábitos antigos novamente e fica virando esse ciclo vicioso aí de faz dieta, desiste, recomeça e não aprende a ter, né, uma reeducação alimentar que ela vai levar para sempre, pelo resto da sua vida e depois introduzir estratégias no momento certo. Porque muito provavelmente quando a pessoa vai nessa restrição e nessa proibição, ela já vai ali com uma estratégia muito pesada, então às vezes um jejum, né? Então às vezes ela nem preparou o corpo dela para receber esse jejum, né? Então o que é o jejum? O jejum é uma estratégia que vai produzir corpos cetônicos para você começar a ensinar o seu corpo a queimar gordura, tá? Em palavras fáceis, né, simples, é isso que rola. Nosso corpo, a principal forma de energia que ele conhece é o carboidrato, é o principal macronutriente que ele usa, tá? Então a pessoa quando decide fazer um jejum, ou às vezes ali até uma low carb mesmo, né, uma cetogênica, ela tem já na mente essa restrição do carboidrato, tá? E às vezes ela faz essa estratégia sem saber que tá fazendo ela vai lá e corta o carboidrato. Só que ela não ensinou o corpo dela a começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Então o que vai acontecer? Ela vai passar mal, vai ficar muito bafuda mesmo, vai ter dor de cabeça, tonteira, vai ser uma coisa insuportável, vai ter fraqueza, vai causar às vezes carências nutricionais ali, porque os carboidratos, eles têm uma fonte enorme de vitaminas do complexo B. Então não é simplesmente que você vai cortar, parar de comer e se manter com aquilo ali. Uma estratégia cetogênica, por exemplo, que é uma redução do carboidrato, não é eliminação, é uma redução, ela ali é no máximo 7 dias. Tá? Você não vai ficar fazer um mês de cetogênica, tá? Pra você não vai usar essa estratégia assim. E pensa uma pessoa que não tinha o hábito de comer frutas e verduras. Então, ou seja, naturalmente ela já não tinha um bom aporte de vitaminas, minerais e fibras. Aí ela já vai para essa cetogênica. Aí ela ainda não consegue comer tão bem saladas, essas coisas. E ela acredita que na cetogênica é proteína, é tirar carboidrato e comer proteína. Então, isso aí, comer gorduras também, né? Então, vem o bacon ali,
vem ali, às vezes, embutidos. Eu já vi muitas pessoas utilizando, por exemplo, linguiça, salames, né? Ali, coloque esses itens na alimentação, não tem uma boa fonte de fibras e vitaminas e minerais. O que ainda pode acontecer? Pode realmente, às vezes, até perder peso, mas vai vir uma desnutrição, uma falta de nutrientes, vitaminas e minerais juntas associada àquilo ali. Ela vai ter também um grande risco de desenvolver dislipidemias ali junto, tá? Porque não fez do jeito certo, no momento certo. Não é simplesmente tirar aquele item e colocar outros ali, tá? Então, por exemplo, tem que ter atenção nesses pontos aí, para você fazer realmente no momento certo e na hora certa. E entender que o primeiro passo nem sempre é só fazer essa restrição. Então, se você ali come em exagero, vamos supor, sei lá, o doce ali, tem que ter uma combinação ali para você não ficar extrapolando tanto nesse doce. E se proibir de comer o doce, não vai ser a principal coisa. Você tem que identificar o que está te levando a comer em exagero esse doce. Tem até uma live aqui salva que eu já falei mais sobre esse assunto aqui com vocês. Então, tem que identificar o que às vezes está te levando a comer esse doce. Por que às vezes no final de semana você extrapola, você está exagerando? Então, primeiro você tem que ajustar o seu final de semana, tá? Levar mais nutrição para ele ali, para depois você às vezes tentar uma outra estratégia, assim, tá? Porque senão você vai ficar indo e vindo nesse processo. Então você vai lá ficar se restringindo, se proibindo e não vai chegar a lugar nenhum. Então tem que identificar e começar a melhorar essa qualidade da sua alimentação ali, para você ter um resultado bem satisfatório nesse processo aí, tá? Então essa a mensagem que eu queria passar aqui para vocês, sobre que não adianta, não é simplesmente parar de comer que vai fazer você perder peso, tá? Isso aí, inclusive, pode começar a gerar uma certa compulsão em você. Então, às vezes, né, quantas pessoas que eu já sentei e conversei já relataram que eu parei de comer isso, isso e isso, e depois eu fiquei compulsiva. Eu comecei a comer tudo dobrado, eu não podia ver o negócio, eu ia lá e comia, né? Sendo que às vezes o problema daquela pessoa é que ela ficava muito ociosa, né? Então tinha que ter resolvido primeiro a sua ansiedade, sua ociosidade, sua saúde intestinal, seu sono, remanejando seu estresse, para depois ali começar a trabalhar mesmo em si na alimentação ali, tá? Porque todo mundo sabe que não pode extrapolar no doce, não pode extrapolar na cerveja, no churrasco no final de semana, mas colocar isso em prática é outro porém, é outro detalhezinho ali que a gente tem que, né, tem que fazer. Então não vai ser simplesmente já começando com essa restrição que vai te ajudar ali. Então, igual eu falei, muito disso, essa restrição e essa proibição, parar de comer aquilo, só vai fazer com que você fique mais compulsiva. Então, em vez de você, olha na sua alimentação, às vezes você sabe ali que tá tomando muito refrigerante, tá comendo muito doce, e a gente sabe, sim, se come muito refrigerante, muito doce, é muito açúcar, é muita caloria junto, tem aditivo. Então, por exemplo, ali um refrigerante, ele tem conservantes, tem aditivos, que não é legal pra saúde, a gente sabe disso aí. Só que às vezes, se a gente for olhar, analisar mais, você também não come fruta, não come saladas, às vezes seu consumo proteico é baixo. Então, vamos melhorar primeiro, incluir esses itens, água, às vezes melhorar seu sono, tá? E depois, aos poucos, esses itens vão começar a sair da sua alimentação, vai começar a sair ali do seu espaço, né? Não vai ter espaço para aquilo ali, tá? E além de tudo, às vezes o que te levava a extrapolar, a ficar ansioso, pode ser uma falta de nutrientes, de vitaminas e minerais. A partir do momento que você vai colocando isso mais na sua alimentação, você vai ajustando e vai melhorando isso. Mas somos o quê? Imediatistas, né, amores? Queremos tudo pra ontem. A gente quer ir consultar ali com o Nutri, participar do método de emagrecimento do Nutri ali e já sair magro no outro dia, né? Já sair assim com aquele corpo que a gente nunca teve na vida, né? Um corpo que às vezes nem nos pertence, né? Que nem nos encaixa no nosso biotipo ali. Então não é bem assim. É um passinho de cada vez. É você entender que você vai passar por etapas. Vai ter dia, assim, que vai estar uma bosta e você vai querer desistir, que você não vai estar tendo forças, vai acontecer, tá? Mas o segredo é manter a constância e ter consistência nesse processo, nessas pequenas mudanças. Por isso que uma mudança muito grande, óbvio, que não vai funcionar tão bem, tá? Tem gente que consegue, eu tiro o chapéu para quem consegue, mas a maioria das pessoas é assim como a Nutri aqui. A maioria das pessoas que sentam na minha cadeira são pessoas que já tentaram isso, já fizeram restrição, já fizeram proibição
e só ganhou o peso de volta e ainda engordou mais do que tinha perdido. E se frustrou nessa trajetória. E começou a instalar mais crença limitante ainda. Porque quando ela se frustrou, ela tem que arrumar uma justificativa por que não deu certo. A verdade não deu certo é porque você restringiu e se proibiu. Quis fazer tudo de uma vez. E não quis pegar do jeito fácil, do jeito mais leve ali. Você quis pôr tudo de uma vez para chegar e ter resultado rápido, tá? Só que como você falhou, o seu cérebro, ele vai procurar uma justificativa para aquilo. Aí, meu amor, você começa a instalar uma crença limitante, pensamentos sabotadores. Ah, eu não consigo fazer dieta, por quê? Ah, eu não gosto de comer frutas, eu não gosto de comer verduras, não é minha vibe, não tenho prazer nisso. Comida de dieta, comida saudável é muito ruim, não tem sabor, né? Ah, é uma comida que não tem gosto, é muito ruim, muito ruim. Aí toda vez que você vai tentar consumir, você já vai com ranço daquele negócio. Ai, que nojo, não quero, é ruim. Porque você começa a criar essa crença ali dentro, você começa a justificar. Ah, igual no meu caso, o que eu fazia? Não, eu não faço, por quê? Porque o Alex não faz. O Alex todo dia de noite olha pra mim e fala, vamos pedir um hambúrguer, uma pizza, um sanduíche? Vamos. Então por isso que eu não faço. Era a minha crença. Aí eu não treino, eu não faço atividade física porque o Alex não faz. Porque o Alex não vai. Né? O Alex é meu esposo, pra quem não conhece. O Alex também não faz. Só que a partir do momento que eu comecei a identificar essas crenças limitantes, todos os pensamentos que surgiam na minha mente que me sabotavam, a hora que ele surgia, eu criava, né, eu pensava em algo que eu podia fazer para quebrar aquele pensamento. E para quebrar aquele pensamento é criar um novo hábito ali, tá? Então eu comecei a colocar salada, comer mais salada, mais verduras e tal. E punha pra esse homem comer. Misericórdia. Esse homem brigava, vocês não têm noção. Você tá achando que eu vou comer essa folha? Que eu vou comer mato? Aqui, tá achando que eu virei passarinho? Tirava foto, mandava pro grupo, pros amigos, né? Vai casar com a nutricionista, ficava lá, né? Beleza. Hoje eu tinha que ter tirado a foto ontem do prato que ele pediu. Pela primeira vez, tá? E olha que tem tempo pra eu ver nesse caminhado. Mas hoje eu já como salada e sente falta. Mas quando a gente sai pra comer, ele ainda tem uma certa questão de comer alimentos mais pesados, né? Então tudo numa boa, tá? Só que ontem ele pediu um prato de salada, né? Na verdade, ontem foi a segunda vez que a gente saiu, né? Teve que comer fora. E que ele preocupou em pedir a salada também. Porque antes era mais em casa. E quando saía fora, eu não me preocupava de pedir uma salada. Normalmente, às vezes, vem uns pratos prontos, né? Então, às vezes, vem sem o prato sem salada. Eu ia pedir batata frita, sempre essas coisas mais pesadas, né? E ontem ele pediu. Então, ou seja, ele tá começando a mudar. E vem o quê? Tempos eu pedindo meu prato de salada, né? Tem carne e tal, que foi até uma foto que eu postei aqui pra vocês. E ele se preocupou em pedir a salada, né? Tinha a batata frita, tá? Mas ele pediu o prato de salada pela primeira vez. Então, assim, a mudança que eu comecei a fazer em mim começou a refletir, inclusive, nele ali. Então, se eu tivesse hoje, até hoje, com essa crença limitante, com esse pensamento, ele não faz, eu não vou fazer, como que a gente tava? Provavelmente eu também estaria comendo a batata frita, aqueles pratos mais pesados ali. Inclusive, ontem ele até comentou assim comigo, vamos melhorar ainda mais a nossa alimentação? Eu falei, vamos melhorar mais ainda a nossa alimentação. Então, ele já tá procurando isso, já tá preocupando com isso, tá? Então, quem tem uma pessoa que sabota, que te sabota nesse processo, calma que vai dar tudo certo, mas é com o tempo, tá, pessoal? É devagarzinho, tá? Que isso vai mudando. Começa a mudar você primeiro, que as pessoas ao redor elas vão se adaptar, vão mudar também junto, tá? Então deixa eu finalizar que meu telefone tá acabando a bateria aqui também. Então era isso que eu queria passar a mensagem pra vocês. Pra parar de comer vai te ajudar a perder peso? Não. Tá? Primeiro, tem a parte fisiológica que eu expliquei aqui no início. Seu corpo vai se adaptar só com aquela restrição. Então, não é só restringir calorias e só se proibir. Você tem que aprender a lidar com tudo. Porque sempre vai ter um brigadeiro, uma pizza, algum item ali. Então, você tem que aprender a lidar com essas situações, identificar a raiz do problema ali e saber que você vai ter que fazer um ciclo de estratégias para você ir perdendo peso ali gradativamente. Porque vai chegar uma hora que vai estagnar e não vai conseguir perder mais peso ali, tá bom? E isso é normal. É fisiologicamente, é do nosso corpo e cada pessoa vai ter uma dificuldade a mais, crenças limitantes instaladas ali, comportamentos que a gente deve trabalhar e melhorar para atingir um bom resultado, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram aqui, que acompanharam, tá? Vou deixar salva e quem entrou depois assiste desde o início para entender tudo direitinho que a Nutri aqui falou com vocês, tá bom? Beijo, pessoal, e até a próxima. Beijo!